paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. Quem fala para vocês é mais uma vez o pastor Elemento Surpresa, o servo de Deus que menos fala. Pois bem, hoje nós estaremos dando sequência àquilo que tem a ver com as análises à luz das Sagradas Escrituras, as heresias do profeta Ben Samuel, né? Os enganos do Ben Samuel, à luz das Sagradas Escrituras. Estamos aqui pela pessoa do Senhor Espírito Santo a fim de poder esclarecer. No final dessa palavra, eu gostaria que os amados partilhassem essa palavra, por favor, em nome do Senhor Jesus, a fim de despertarmos também outras pessoas que estão sendo infelizmente enganadas por muitos. Deixa o teu like para que o nosso YouTube perceba o quão importantes são essas palavras para cada um de nós e para o mundo no geral, em nome do Senhor Jesus. Portanto, convido que abram a Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 7, e vamos fazer leitura no seu versículo 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm dentre vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No seu versículo 20, a pessoa do Senhor Jesus Cristo dá sequência com essas palavras. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos sabemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu quero partilhar convosco mais um vídeo do profeta. Neste vídeo, o profeta Ben Samuel, ele está partilhando com a sua congregação supostas profecias recebidas de um espírito negro, um espírito preto, um espírito das trevas. É exatamente o que você ouviu. Não, pastor Elemento Surpresa, é exatamente o que você ouviu. O próprio profeta Ben Samuel, ele vai dizer que recebera a visita durante a noite, enquanto ele estava febril. Durante a noite, na calada da noite, ele recebeu a visitação de um espírito totalmente preto. E esse espírito preto passa ao profeta Ben Samuel algumas informações estas que o profeta Ben Samuel tem de transmitir ao seu povo-alvo. Isso é, as ovelhas inocentes que o profeta Ben Samuel está conduzindo. Aqueles que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não falam e simplesmente o admiram, né? Pelas adivinhações que ele vai trazendo a respeito da vida de A, B, C ou D. Acompanhe o nosso vídeo nessa terceira parte, em nome do Senhor Jesus. Ontem, no período noturno, quando eu dormia, meu corpo estava todo enfebrado. Eu vi um anjo vestido de completamente preto. E ele veio me dizer o seguinte: avisa ao povo que abasteçam as suas casas e que guardam finanças. Há um espírito devorador na área da saúde que entrou, vai duplicar. E ainda, esse cólera só que vocês estão a ver cólera, ainda não viram. Está a vir mais uma coisa pior do que ela. Abasteçam-se financeiramente como puder. Evita um pouquinho os gastos. Está a ver tempos um pouquinho cruciais e difíceis. Não entendi porquê, mas eu vi novamente a tentar fechar as coisas para as pessoas ficarem em casa. É prejudicial para o nosso povo que luta todos os dias à procura do pão, mas prontos. Quando uma nação não consulta Deus para fazer certas coisas, ela sempre fará coisas da sua forma e acabará tendo resultado más. Por favor, levam a sério essa coisa da cólera. Não é só ela que está ali, tem mais coisas envolvidas. Trabalhem mesmo vossas higienes e não esquecer. É uma orientação que eu deixo por aberto para os filhos do Ministério Deus da Graça. A partir deste domingo, para o mês todo que vamos entrar, nosso banho deve ser com sal grosso. Se dá para vocês meterem água nos vossos fontenários, não sei o que, despeja quantidade de sal grosso dentro. E no domingo vamos explicar, tem um chá que Deus me aconselhou, que todos nós precisamos consumir ela, vai inibir muito a nossa imunidade. Preciso vos dar isso no domingo. Eu vou te mostrar o que é, você vai comprar da sua forma e vai meter na sua casa. Vamos tomar como um remédio que Deus deu para nós. Quando Deus salvou o povo de Israel do anjo da morte, não lhes salvou com o nome de Jesus, nem com o poder do nome de Deus. Foi sangue que foi colocado na porta. Também contou a alimentação que lhes foi orientado. Lhes proibiram comer certas coisas e comeram outra coisa para permitir que até que aquele anjo
eles estarem bem. Existem coisas que a espiritualidade vai pedir espiritualidade de palavras e existem coisas que a espiritualidade vai orientar coisas para ingerirmos dentro do nosso corpo. Ok, meus amados, eu acredito que até então puderam acompanhar com atenção as falas do profeta Ben Samuel, isso é, as informações que ele recebera desse anjo preto vestido de negro, né, que fora partilhado para com a sua congregação. Pois bem, quando o profeta Ben Samuel vai transmitindo para a sua congregação, né, aquilo que supostamente foi a experiência que ele teve na calada da noite, enquanto ele estava febril, o próprio Ben Samuel começa com esse seguinte período noturno. Quando eu dormia, meu corpo estava todo enfebrado. Um anjo vestido completamente de preto. Sim, foram as falas do profeta Ben Samuel. Um anjo vestido completamente de preto. Um anjo de preto. Ele veio me dizer o seguinte: avisa o povo que abasteçam a sua casa e guardem as finanças. O próprio profeta Ben Samuel, ele vai dizendo, ele vai alegando, no momento em que esse anjo de preto lhe transmitia tais coisas, ele vai dizendo que ele não havia compreendido o porquê dessas coisas que iriam de acontecer. Ok, vou responder aqui. O profeta Ben Samuel não estava entendendo que esse anjo de preto estava lhe transmitindo. Primeiro, porque o profeta Ben Samuel desconhece as escrituras. Segundo, a visitação que o profeta Ben Samuel teve não foi de um anjo divino da parte de Deus, o Todo-Poderoso Jeová, nem tampouco esse anjo vinha da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Porque quando nós mergulhamos para as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós compreendemos, de acordo a alguns detalhes que nós encontramos no Antigo e Novo Testamento, nós podemos compreender, sim, quando é que um anjo é de Cristo e quando é que estamos na presença de um demônio. Dizer que um dos primeiros sinais para percebermos se esse anjo é ou não da parte de Deus são a cor dos olhos. Todo anjo que vem da parte da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, ele tem um olho extremamente carregado de luz. Ele tem um olhar de cristal. Esse é o primeiro aspecto de todo ser angelical que provém de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Santo. O olhar do anjo, a aparência de anjo, se parece o quê? Se parece de relâmpago. Todos eles são anjos do Pai, do Filho, do Senhor Espírito Santo. Nos céus não existe nenhum anjo negro. Olha o que as Sagradas Escrituras nos apresenta em Mateus, no seu capítulo 28, no seu versículo 1. E encontramos aqui um tema, meu querido, a ressurreição. Versículo 1 de Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, prestem atenção, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Agora veja o aspecto do anjo. E o seu aspecto era como um relâmpago. Calma aí. Essas mulheres que foram de manhã cedo ao sepulcro no sábado, qual era o aspecto do anjo que elas estavam recebendo naquela visitação? Nesta visitação, qual era o aspecto desse anjo? O aspecto desse anjo era como um relâmpago e as suas vestes era branca como a neve. Aleluia! Então veja, o que o profeta Ben Samuel, na verdade, recebeu foi a visitação de um demônio, provavelmente de um principado, de uma potestade, de um príncipe, ou até mesmo de um Zé Pilintra, de um Exu Caveira, de um caboclo, de um tranca-rua, de um Exu Mirim, de um Exu do Lodo. O Ben Samuel provavelmente recebeu a visitação, como é que se chama esse espírito da bebedeira? Acho que já fiz menção aqui, né? Ok, quando vamos para o livro de 1 João, no seu capítulo 1, no seu versículo 5,
Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aleluia! Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Cristo Jesus é luz e próximo de Cristo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos eles são iluminados, todos. Não há nenhum anjo carregado de trevas próximo da pessoa do Cordeiro. João, capítulo 8, no seu versículo 12, diz assim: falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Quando vamos para 2 de Coríntios, no seu capítulo 11, no seu versículo 13, olha o que está escrito, quem está falando é apóstolo Paulo. Vai dizendo: porque tais falsos apóstolos, tais falsos profetas, tais falsos pregadores, são obreiros fraudulentos, gatunos, bandidos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, quando não são. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Isso é, em Satanás não há luz. Mas tem aquele momento em que Deus permite o calça apertada, ou coisa ruim, essa miséria, essa desgraça transfigurar-se em anjo de luz. Mas a um curto prazo. E a uma dada altura ele volta no seu original. Dizer que toda entidade satânica, demoníaca, que estão próximo de Satanás, todos estão em trevas, assim como Satanás é treva. Estão percebendo? Então, quem visita o profeta Ben Samuel, quem fala não sou eu, o próprio profeta Ben Samuel no princípio desse vídeo. Ele diz que recebera durante a noite a visitação de um espírito completamente negro. E esse espírito completamente negro, esse espírito completamente carregado de treva, passa supostamente ao profeta Ben Samuel algumas coisas que tem de acontecer nos últimos tempos, né? Alegando ao profeta Ben, está se vendo agora, ainda não é nada, porque tende a se multiplicar, tende a aumentar. É o seguinte, meus queridos, vamos ser sinceros aqui, à luz das Sagradas Escrituras. Quanto à questão de enfermidades, as enfermidades, a cólera particularmente, não vem de agora. Há mais de 2000 anos atrás que a cólera já existe. A cólera está sendo combatida, não é de hoje. É um combate árduo, isso não é de hoje. E o próprio Cristo Jesus fez menção que nos últimos dias as enfermidades iriam se multiplicar, né? As guerras iriam se multiplicar, haverá nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, haverá pestes e terremotos em vários lugares. O próprio Cristo Jesus faz menção. E quando vamos para o livro de Apocalipse, nós encontramos as profecias finais. E vem o Ben Samuel dizendo que quando esse espírito negro, esse demônio, lhe estava dizendo, né, de como as coisas poderiam acontecer nos últimos tempos, o profeta Ben Samuel vai dizendo que eu não entendi por que tais coisas têm de acontecer. Sim, porque não conhece as escrituras sagradas. O profeta Ben Samuel termina de passar a suposta experiência que teve com esse espírito negro, o que ele recebera também desse espírito negro, quando ele termina de transmitir ao povo, ou no final dessas falas, o próprio profeta Ben Samuel, ele começa a fazer com a mão esquerda o sinal do 666. Ele vai fazendo isso. Se você não sabe, veja, aqui temos 1, 2, 3 dedos. Aqui temos o fecho. Se você reparou, o primeiro dedo transmite-nos o aspecto de quê? De número 6. Então, veja, 1, 2, 3, 6, 6, 6. O primeiro 6, segundo 6, terceiro 6. Então, o profeta Ben Samuel, ele vai, no final das suas falas, das supostas experiências e das mensagens que recebera desse espírito, ele vai fazendo repetidas vezes esse sinal. Prestem atenção. Está nesse vídeo aqui, está nesse vídeo. Prestem atenção. E mais. Ele vai dizendo que Deus o orientou para orientar ao povo, a fim de comprar um tipo de chá que ele vai orientar, e as pessoas devem pegar nesse chá, colocar dentro de suas casas, e a pessoa tem de tomar esse chá, a fim de receber saúde interna. Porque existem coisas que a espiritualidade vai pedir espiritualidade da palavra. Foram as falas do profeta Ben Samuel. E existem coisas que a espiritualidade vai orientar coisas para o quê? Para a pessoa ingerir
dentro do seu corpo. Quando, na verdade, meus queridos, o único elemento que Deus nos orienta para conciliar, sim, o único elemento que Deus nos orienta para conciliar com a oração de cura é o azeite. Veja, vamos para o livro de Tiago. Livro de Tiago 5, no seu capítulo 14, ao versículo 16. Olha o que está dizendo. Está alguém dentre vós enfermo? Está alguém dentre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai saireis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Perceberam? O único elemento que Deus nos orienta para conciliarmos com a oração da cura é o azeite. Dizer que quem orienta o profeta Ben Samuel para dar chá a esse povo, como ele disse logo no início, é este anjo. Durante a visitação desse anjo negro, de preto, o profeta Ben Samuel recebe como orientação: dá ao teu povo um tipo de chá que eu vou mostrar para o Senhor, e por sua vez o Senhor mostra ao seu povo. Eles têm de pagar, levar para suas casas e tomarem esse chá. E mais, diz ao teu povo, Ben Samuel, que durante um mês, todos os domingos, o teu povo terá de tomar banho com água, né? Com água acompanhado com sal grosso, porque é o que ele vai orientando. Ele vai orientando, compra sal grosso, pega no sal grosso e coloca onde? Coloca nos tanques, nas cacimbas, etc. O BM orienta. Pois bem, eu parei em 2 Coríntios 11, não terminei a leitura aquela hora. Vamos voltar para 1 Coríntios 11. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O espírito de treva também transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Assim como o Satanás se transfigura em anjo de luz, os ministros também tendem a aparência de piedade, tendem a aparência de anjo de luz, quando na verdade são lobos devoradores. Quando vamos para Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 8, está dizendo o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Portanto, nós temos como a base do evangelho a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Não temos que anunciar uma outra palavra fora de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Então não é o sal, nem tampouco é o chá. Não existe isso de chá. Cristo Jesus é que nos foi dado para a cura espiritual e para a cura física. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno.